Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. No tempo em que estamos vivendo, ouvimos muito mais pessoas falando sobre a volta de Cristo. Alguns entendem que é a terceira volta, contando a segunda como a ressurreição de Cristo. Outros afirmam ser a segunda volta. A expectativa acontece desde a época dos discípulos, quando eles coabitavam com Jesus aqui na terra, em sua primeira vinda. Durante muitas temporadas da humanidade, houveram especulações quanto ao tempo em que Jesus voltaria. Muitos já chutaram anos, datas, já falaram sobre sinais que estavam acontecendo e se intensificando. Muitos citaram possíveis anticristos desde a época de Roma até os dias atuais. Ouvimos todos os tipos de especulações. Acredito que todos os estudiosos de escatologia e apocalipse, os profetas e todas as passagens bíblicas que falam a respeito de profecias que ainda não se cumpriram, ou que têm cumprimento histórico e ainda terá um cumprimento profético, todos esses estudiosos, com certeza, já especularam tudo isso. O importante é sempre entendermos que não somos melhores e não sabemos mais do que ninguém, pois a palavra é viva e ela se renova a cada dia. E os mistérios Deus revela a quem Ele quer no tempo que cada um estiver pronto para saber a respeito. Portanto, cabe a nós estarmos diante de Deus com humildade e clamando a Ele por sabedoria e discernimento para entendermos realmente a respeito da segunda vinda. Alguns trechos do Novo Testamento parecem sugerir que Jesus já voltaria naquela época. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse: "Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem", lá em 1 Tessalonicenses 4,15. Pedro afirmou: "Ora, o fim de todas as coisas está próximo", em 1 Pedro 4,7. Quase 2000 anos já se passaram e Jesus ainda não voltou. Sabemos que não devemos temer o profeta cuja palavra não se cumpre, como podemos ler em Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Daí nos perguntamos: os apóstolos se tornaram falsos profetas? Antes de descartar a autoridade da palavra dos apóstolos, precisamos examinar muito bem sobre os fatos. Embora Paulo tenha se colocado entre os vivos esperando a volta de Cristo, aqui em 1 Tessalonicenses 4,15, em outro lugar ele se incluiu entre aqueles que seriam ressuscitados, 2 Coríntios 4,14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Em nenhum desses trechos devemos entender que o apóstolo Paulo esteja falando a respeito da distância da vinda de Jesus e nem sobre o seu próprio estado no dia do Senhor. Ele está confortando os fiéis, afirmando que Deus não esqueceria de ninguém. O próprio Paulo corrigiu as pessoas que anunciaram a vinda imediata do Senhor lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
Então aqui a maneira de Paulo conseguir acalmar o coração daqueles que estavam desesperados pela volta de Cristo, pois afinal de contas fazia pouco tempo que Jesus tinha ascendido, então era como se o cheiro de Jesus estivesse por toda parte. A saudade era grande e as pessoas queriam revê-lo. Então Paulo deixa claro que um evento significativo aconteceria antes da volta do tão esperado Jesus. Antes daquele dia viria a apostasia, e então seria revelado o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. Ou seja, Paulo entendia que essas características, que esses fatos, que esses sinais seriam muito visíveis. Então, as pessoas não mais esperariam a volta de Cristo, as pessoas esperariam esses eventos, e só após esses eventos acontecerem, elas poderiam entender que Jesus estaria voltando após isso. E isso cabe a nós também, da mesma forma. Hoje, no contexto em que escreveu sobre o fim de todas as coisas, o apóstolo Pedro disse que Deus não falhou na sua promessa, mesmo que alguns achassem demorado a sua volta. Ele usou a mesma linguagem que foi empregada por Jesus, lá em Mateus 24, para mostrar que ninguém seria capaz de predizer o dia. Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui é importante ressaltar que alguns manuscritos, algumas traduções não trazem nem o Filho. Eu particularmente não acredito que o Filho do Pai não saiba o dia e a hora. O que você acha? Pedro fala lá em 2 Pedro 3, a partir do versículo 8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante nós notarmos como tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, quando fala a respeito da data do fim, da data do retorno de Cristo, e aqui Pedro está falando do dia do Senhor, que virá como ladrão. É importante aqui, se você não assistiu ainda o meu vídeo sobre esse tema, virá como ladrão, procura aí no meu canal, eu tenho esse assunto mais aprofundado para vocês. Mas é interessante que ele não está dando ênfase a quando seria. Vejam bem, os dois apóstolos poderiam muito bem ter colocado em suas cartas a respeito de como fazer uma conta para descobrir a data ou o ano, mas eu vejo a importância que eles estão dando para como as pessoas estariam na volta de Cristo. E aqui, quando ele diz virá como ladrão, provavelmente virá como ladrão para um perfil de pessoas, e é por isso que ele está alertando para que não venha como ladrão para todos, para que as pessoas estejam não pensando apenas na data, mas estejam vivendo uma vida com o propósito de Cristo Jesus. Assim como Jesus alertou no sermão, lá em Mateus 24,
Nós estamos vendo aqui tanto Paulo quanto Pedro trazendo sempre a ênfase dos cristãos estarem atentos ao qual tipo de pessoa é necessário que nós sejamos, visto que tudo será desfeito, tudo no planeta será desfeito. O céu desaparecerá, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada. Haverá uma transformação do planeta. A terra será totalmente queimada, como Pedro está falando aqui e como vimos também em Apocalipse e diversas outras passagens. Então, na verdade, Pedro aqui está descrevendo a maneira correta do povo de Deus estar vivendo, e é por isso que essas palavras são vivas, porque assim como para aquele povo, apóstolo Paulo, Mateus e Pedro estavam falando como se fossem para aquela época, na verdade, a palavra ela é cíclica e ela está falando para nós hoje, e ela falará para a próxima geração, que independente de não sabermos o dia nem a hora, que cabe ao Pai saber e, quem sabe, ao Filho, precisamos viver de maneira santa e piedosa. E ele diz, enquanto esperam essas coisas. Imagina que aquele povo naquela época esperava essas coisas, mas não aconteceu para eles. Então, qual é o propósito da espera? O propósito da espera é empenhar-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis, tendo em mente paciência do nosso Senhor, que significa salvação. E aí ele descreve sobre tudo que Paulo também ensina a respeito dessas coisas. Então, na verdade, quer estejamos mortos com a sua vinda e formos ressuscitados quando ele vier e encontremos a Jesus nos ares, quer estejamos vivos e tivermos a sorte de sermos arrebatados aqui em vida e fazermos parte dessa geração da volta de Cristo, esse não é o mais importante. O mais importante é a espera com um propósito. A espera tem um propósito, e assim como eu disse nos meus vídeos anteriores sobre as parábolas da espera do mestre, da espera do noivo, nós hoje, a espera da volta de Cristo tem que trazer para nós uma mudança. Então, se estivermos ansiosos e tristes e querendo morrer e querendo não viver esta vida, o propósito da espera não tem um propósito que Deus está nos mandando ter. Então, cabe a nós entendermos qual é o propósito da espera de Jesus Cristo. Não é que estejamos que nem malucos fazendo contas e tentando descobrir exatamente qual a data. É claro que você pode ser um grande estudioso e ter aí especulações que sejam certíssimas ou que estejam bem próximos do que é realmente. E glória a Deus pela sua vida. Se Deus te revelou isso, eu glorifico a Deus na sua vida. E embora muitos queiram fazer planos, e eu recebo muitas perguntas sobre: Mariana, o que eu devo fazer já que Jesus está às portas? Eu devo parar de fazer faculdade? Eu devo ter filhos? Eu devo casar? Será que eu devo continuar sonhando? E eu respondo para vocês: o Senhor quer que todas as pessoas mudem de vida e deixem o pecado. Entendam que o pecado não pode caminhar de mão dadas todos os dias. Você precisa se arrepender, você precisa voltar atrás. Ele está sendo paciente e a sua demora tem um propósito. O propósito é que Ele quer que você se converta a Ele. Ele quer que você se arrependa a Ele. O seu coração precisa se voltar para Ele. A vida de cada um de vocês deve ser uma vida pura, dedicada ao serviço de Deus. As suas vestes precisam estar sendo purificadas. Devemos esperar e entendermos que, enquanto esperamos, nunca podemos estar desatentos, pois, de acordo com a promessa de Deus, estamos esperando por um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça de Deus. Deus quer que nós estejamos esperando a sua volta, em paz, sem impureza e sem culpa. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o povo escolhido do Senhor, propriedade exclusiva dele. A igreja espiritual, o corpo de Cristo.
Você não se torna igreja apenas quando vai a um templo físico. Ou, se fosse dessa forma, o que seria de nós durante um tempo em que estamos vivendo, onde muitos estão ainda em casa? Mas, na verdade, a igreja começa dentro de nós. A noção de que, enquanto esperamos a volta de Cristo, seja ela quando for, a ansiedade não pode tomar conta de nossos corações, nem a depressão, nem a tristeza. Pelo contrário, que a paz, o arrependimento, a culpa seja retirada, o perdão esteja sobre as nossas vidas, pois, se não for assim, como estaremos quando realmente Ele vier? Ou, se mortos estivermos ressuscitando, o que teremos para mostrar sobre a nossa vida? Tanto Paulo como Pedro esperavam pelas próprias mortes, confiando na futura vinda de Jesus. 2 Timóteo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Perceba como Paulo fala para todos os que amarem a sua vinda, fazendo menção à maneira como você estará preparado para a vinda. E como você nunca saberá a data exata, essa maneira tem que ser todos os dias. E Pedro também fala em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 12, a respeito deste tempo em que ele iria embora. E diz assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosas inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe for dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com Ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Considerando todos esses fatos, podemos manter a nossa confiança na veracidade da palavra dos apóstolos. As profecias sobre a segunda vinda de Jesus não foram cumpridas no primeiro século e ainda não se realizaram até os nossos dias. As palavras reveladas pelos apóstolos são extremamente confiáveis e as promessas de Deus são seguras. Hebreus 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelo que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Louvamos a Tua presença todos os dias de nossas vidas. Nós amamos saber a respeito da Sua volta, Senhor. Nós amamos saber os sinais que antecedem a Sua volta, mas queremos, mais do que tudo, amarmos viver uma vida que agrade a Ti, Senhor. Que
Que o propósito principal de nossa vida seja estarmos em paz, imaculados, sem culpa, piedosos com todos ao nosso redor. Que o propósito da vida de cada um de nós esteja alinhado com o propósito que o Senhor tem para nós nesta vida. E assim glorificaremos a Ti, até que o Senhor venha nos buscar. Seja estando mortos como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que com certeza ressuscitarão e irão ao encontro de Cristo nos ares com muita felicidade e matando toda a saudade que eles devem ter ficado. Ou vivos na geração do fim? Não sei bem ao certo. O que sei é que hoje eu decido viver com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.